Então, boa noite para todo mundo seja bem-vindos. Muito obrigada pelo convite que vocês aceitaram de estar aqui comigo hoje nessa aula. Eu falo que quando eu organizo uma aula, né, eu sempre penso em fazer, já comentei isso outras vezes, independente se vocês vão vir no ao vivo ou não, mas para mim é muito bom, né, quando vocês estão aqui no ao vivo, porque fica mais animado, fica melhor, né, a gente tem uma troca legal. Então, todo mundo seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora e não sabe o tema da aula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto, como lidar com o luto, tá? Só confirma para mim aí, gente. Tá dando para me ouvir, me ver direitinho? Oi, que bom. Então, vamos lá, né? Uma coisa que eu gostaria de pedir, né, para as minhas alunas, elas já sabem disso. Eu sempre peço para abrirem a câmera. Primeiro, porque a gente já começa a destravar a nossa timidez, começa a destravar essa questão da ambiência, e podem ficar tranquilos, tá? Que a não ser que você queira participar da aula, queira falar, você não aparece na gravação, né? Então, vai ficar só o meu rosto aqui gravado, a não ser que você queira participar. Mas vai ser bom, né? Tô vendo aí, alguns já abriram a câmera, isso é bom, porque aí anima a gente vê os rostinhos, né? E a gente fica mais animado para fazer a aula. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto, né? Quando a gente fala da palavra luto, a gente vê na nossa mente o quê? Quando a gente perde uma pessoa na morte. E realmente, né? Esse é o maior luto que existe, quando a gente perde alguém na morte. Mas ele não é o único luto. Vocês sabiam disso? Eu coloquei até um pouquinho já lá, né, escrito na hora de divulgar a aula, que talvez muita gente não sabe. Mas luto é tudo aquilo que a gente precisa encerrar um ciclo. Qualquer coisa na sua vida que você precisou encerrar um ciclo, você precisa viver o luto daquela situação. Então, pode ser o quê, Daiane? Pode ser quando a gente termina um relacionamento, pode ser quando a gente muda de cidade, pode ser quando a gente perde um emprego, ou quando a gente aposenta. Qualquer coisa que na sua vida precisa encerrar um ciclo, você vai passar pela fase do luto. E é bom a gente saber disso, porque às vezes a gente tem alguns sentimentos, né, típico de quem está vivendo o luto, e a gente minimiza. Do tipo, poxa, eu não posso sentir assim, deixa eu ficar bem logo, né, como se fosse uma coisa sem importância. Então é bom a gente saber que o nosso cérebro funciona dessa forma, para você pelo menos se acolher e viver bem, né, na hora que estiver passando por essa questão do luto. Tá bom? Então, apesar da gente estar falando hoje de um assunto delicado, né, que vai se trazer sobre o luto, a ideia da aula hoje é com que a gente saia daqui mais animado e saia daqui com insights novos que a gente consiga colocar em prática. Não que a aula seja para ficar mais triste ainda. Não é nenhum problema caso alguém, né? Eu sei que alguns, infelizmente, passaram por essa situação de perder alguém na morte há pouco tempo, então pode ser que esteja sensível, não tem problema nenhum se quiser aproveitar esse momento para trazer isso também, porque isso faz parte, né? Mas o intuito da aula também é colocar a gente num estado diferente do que a gente sempre teve. Porque até então a gente só sabia sofrer, né? Não sabia o que fazer com esse sofrimento ou como realmente digerir ele de um jeito saudável. Então vamos lá, gente. Antes da gente começar, eu só queria avisar para vocês algumas coisas, né? Porque às vezes tem gente nova aqui, não conhece meu trabalho, né? Eu sou terapeuta integrativa. E eu trabalho com a terapia, meu atendimento é online. Então, para quem tiver interesse, né, quiser saber como que funciona o tratamento, pode entrar em contato comigo. Inclusive, no primeiro contato, a gente faz uma avaliação gratuita, sem compromisso. Eu te envio ali 6 perguntas para você fazer e responder. E baseado nas suas respostas, eu vou te dar um feedback. Já vou te falar quais feridas emocionais suas estão abertas, né? Tem também a gravação do curso do SOS Autoestima, para você assistir no seu tempo, né? Pode assistir em casa, tem acesso a 1 ano. E também, quem quer um acompanhamento de perto, tem a mentoria do SOS Emocional, que é a gravação do SOS Autoestima, e as aulas de 15 em 15 dias comigo, né? Tem aí algumas alunas que são do SOS Autoestima, e quando estava em formato de mentoria, agora já está gravado, né? E aí, quem quiser continuar na mentoria, vamos ter aulas aí, e vamos falar não só sobre autoestima. Por que que a autoestima é o primeiro módulo que eu fiz, né? Porque a autoestima, ela é a base de tudo. Então, se você quiser melhorar seu relacionamento, quiser ter uma saúde melhor, quiser ter prosperidade, você precisa estar bem com você mesmo.
Porque você cria a sua realidade. Tudo que tem fora é um reflexo de como está dentro. Então, a autoestima é a base de todos os pilares da nossa vida, né? E aí, quem pretende continuar ou entrar agora na mentoria do SOS Emocional, os próximos módulos vão ser sobre esse, vão ser sobre relacionamento, prosperidade, saúde. Então, tudo é um combo aí para a gente ficar bem. Aí, se por um acaso alguém depois tiver interesse, quiser entender um pouco mais como que funciona, pode estar entrando em contato comigo, tá? Meu Instagram é terapeuta Daiane Durães. E tem o meu número aí, né, que vocês estão no grupo, porque só quem está no grupo é que está podendo estar assistir a aula, né? Porque eu coloquei o link. Então, fiquem à vontade para me chamar se tiverem alguma dúvida depois. Então, vamos lá, gente. Então, o que que seria o luto? Como eu disse, o luto não é só a morte de alguém. O luto é toda vez que você precisa encerrar um ciclo. Então, para essa aula ficar prática, o que que eu vou pedir para vocês? Cada um de vocês, enquanto eu for dando a aula, vocês correm, né? Se puder, pega papel, pega caneta, né? Eu sempre gosto de trazer alguns insights, alguns exercícios, algumas frases que eu acho interessante você anotar, porque o fato de você anotar, você usa várias partes da sua mente, do seu cérebro, e te estimula de vários jeitos diferentes. Então, enquanto a gente estiver dando a aula, para aqueles que vieram, porque realmente, né, perderam alguém na morte recentemente. Então, primeiramente, eu quero dar meus sentimentos, né, para você que está passando por essa situação. Mas se não é o seu caso, como aqui a gente tem várias pessoas, né, eu não sei a história pessoal de cada um, mas se não é o seu caso de ter perdido alguém, né, recentemente, pensa aí em uma parte da sua vida, e alguns já colocaram, né, um rostinho triste, provavelmente estão nesse momento de luto, né? Pensem aí, gente, alguma parte da sua vida que tenha um ciclo que não fechou. Igual eu falei, pode ser perdeu o emprego, pode ser que aposentou, pode ser um relacionamento que terminou, um casamento, um namoro. Pode ser, Daiane, eu me tornei mãe. Eu nunca tive coragem de falar isso em voz alta, mas eu estou vivendo uma tristeza, uma dor muito grande de não ser mais quem eu era. Mas eu não posso falar isso em voz alta, porque o que vão pensar de mim? Porque eu amo meu filho, eu amo minha filha. E você sabia que isso também pode ter um processo de luto aí, justamente da sua versão antiga, da versão que não era mãe? Ai, Daiane, eu tô triste porque eu casei, mas não é porque eu casei. Eu tô feliz com o meu relacionamento, meu cônjuge é uma pessoa que eu escolheria de novo para casar se pudesse, mas eu tô triste, não sei por quê. É porque você tá vivendo um luto da sua versão solteira. Então, pode ser qualquer coisa, gente. Aí, o que que eu quero que você faça? Aqueles que estão, né, de luto de perder alguém, pode colocar isso aí anotado, que vai ser o foco. E quem não perdeu ninguém na morte, pensa nisso. Qual o ciclo da sua vida que ficou em aberto? Ah, Daiane, eu tô bem, tô casada, tem muito tempo que eu tô no emprego, tem muito tempo que eu moro na cidade, não tem nenhum ciclo que ficou em aberto recentemente. Às vezes, você tem alguma coisa que você fica remoendo do passado, algum relacionamento antigo, que aí você não tem coragem de falar para ninguém. Então, eu não vou pedir para vocês falarem aqui a lista, a não ser que vocês queiram, né? O povo que já está acostumado aí com as minhas aulas sabe como que funciona, só participa quem tem interesse, né? No final. Então, se você não quiser expor, não precisa. Aproveita que está só você e você, com a sua própria companhia, e faz isso. Coloca no papel uma listinha das coisas que você está em aberto, os ciclos que estão em abertos da sua vida. Por quê? Hoje, na aula, nós vamos falar sobre o luto. O luto existe em várias partes do processo e tem algumas formas que a gente precisa agir para poder passar bem pelo luto. Imagina lá que você vai colocar uma roupa de cama para lavar lá na sua máquina. E aí, de repente, tá lá batendo, 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 mas você sabe que no final ela vai sair limpinha e cheirosinha. Imagina que o luto é mais ou menos isso. A gente precisa passar por esse processo de dor, tudo que tiver, cada estágio, né? Na máquina não tem que jogar água, joga sabão, enxágua, depois vem, enxágua, torce, vem e traz o amaciante, não é assim? Então, o luto é a mesma coisa. Ele vai ter fases e que parece que vai destruir a gente, só que depois você vai sair renovado. Então, adapte aí para a sua situação. Quem perdeu alguém na morte, pensa nessa questão do luto realmente da morte de alguém. Quem não perdeu ninguém recentemente, mas lembrou de algum ciclo que está em aberto, foca nesse ciclo aí para você adaptar, para ver como que você vai colocar em prática as coisas que você vai aprender hoje. Então, dito isso, né, as listinhas das coisas que a gente tem como luto. Outro luto também que acontece é de você com você mesmo. Como assim, Daiane? Talvez você nunca parou para pensar,
mas eu e você morremos várias vezes. E a ideia é essa, é que a gente morra várias vezes. Como assim, Daiane? Imagine, se eu te perguntasse assim, você é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás? Provavelmente, você vai dizer que não. Por quê? Porque você mudou. E isso a gente faz o tempo todo. Alguns fazem sem perceber, que a vida natural vai fazendo com que a gente vai mudando de fase, e outros, de propósito, trabalham dentro de si para poder, de propósito, se tornar uma nova versão para chegar onde desejam. Inclusive, esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês, que a partir de agora, para quem está chegando agora pela primeira vez, né, nas minhas aulas, sejam todo mundo muito bem-vindo. Por quê? A ideia aqui do conteúdo, tanto das aulas gratuitas quanto dos atendimentos, é realmente te ajudar a se tornar uma nova versão sua. O quê? Você vai viver um luto da sua versão antiga, né? Por isso que é importante a gente entender esse processo. Então, vamos lá. A gente tem esse luto também da sua versão antiga. Inclusive, quem não consegue passar por esse processo sozinho, a terapia ajuda muito. Tem até um exercício terapêutico meu que uma das últimas frases que eu falo é isso. Você, né, morre na sua versão antiga para você viver uma vida nova. E não tem como viver uma vida nova enquanto não abandonar a vida velha. E eu vou estar aqui junto com você para seguir essa vida nova. Outra fase de luto que a gente tem, desde quando a gente existe. Então, vamos lembrar lá do espermatozoide, quando ele encontra o óvulo. Então, era um espermatozoide, era o óvulo. Quando eles encontram, existe um luto, porque agora não existe mais um espermatozoide, não existe mais um óvulo, se tornou ali, né, um embrião, se tornou ali depois um feto. Então, cada fase vai ter o seu luto. Já começa aí. Depois, enquanto a gente está lá no formato do embrião, tá dentro da barriga da nossa mãe, está se formando, né? A gente é um feto. O que que acontece? Chega o momento do parto. De novo, é um processo de luto, de mais um ciclo nosso para uma nova fase da nossa vida. Daiana, não lembro de nada disso, nem eu. E que bom que a gente não lembra, né? Seria esquisito se a gente lembrasse. Mas está tudo no nosso inconsciente, são ciclos. E aí a gente, inclusive, justamente por isso, todo nascimento ele é traumático, né? Por mais lindo, desejado, esperado que ele tenha sido. E depois, para as mamães de plantão aí, sabe melhor do que eu, que a criança também tem as fases, né? Eu já vi muitas mamães falando, tá no salto, deu um salto, da idade tal, tá em qual fase? Já faz isso, já faz aquilo? Então, cada fasezinha ali da evolução, do crescimento da criança, e esse luto da fase antiga para o agora, algumas mamães até falam, que saudade de um recém-nascido. Ela tem um bebê, mas está com saudade dele pequenininho, recém-nascido. Ou às vezes ele já ficou adolescente, que saudade quando ele era criança, agora ele tem vergonha de mim, antigamente ele ficava só grudado comigo. Então, mesmo que está ali numa fase nova, continua tendo amor pelo filho, tem aquele luto daquela fase antiga. E a criança também, né? No momento ali de fase nova dela. Então, tudo que encerra um ciclo para começar um novo, ou não, mas para encerrar um ciclo, tem essa fase do luto. Gente, quanto tempo dura a fase do luto? Cada pessoa vai viver de um jeito diferente. E cada situação, cada luto vai pedir um tempo diferente. Então, pode ser que você viva um luto em 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, não importa. Por isso, a importância da gente não julgar o que o outro sente. Porque a gente não está na pele do outro, a gente não tem a vivência, as histórias do outro, né? Por exemplo, imagina que aconteceu um acidente e um rapaz morreu nesse acidente. E ele tinha uma namorada. Poxa, ela agora está em momento de luto. Ela perdeu o namorado inesperado, não estava, né, esperando que isso acontecesse. Mas será que a dor dela é igual à dor da mãe dele? Com certeza não, né? Então, as duas vão estar vivendo lutos pela mesma pessoa, só que são lutos diferentes. Então, por isso que cada pessoa, você é a única pessoa que vai saber quanto tempo você precisa para você terminar de fechar esse ciclo, terminar de fechar o seu luto. Por isso, não se compare, não se julgue, não julgue o outro, porque, literalmente, né, igual a Bíblia fala, com a medida que você julga, você será julgado, porque nosso cérebro também tem a questão do neurônio espelho.
Então, tudo, a forma como eu me vejo, eu consigo entregar para o outro. Então, se eu não tenho paciência comigo, se eu espero que eu recupero rápido, eu posso ficar sem paciência com o outro. Ou se eu tenho um padrão de vitimista e fico ali na dor para sempre, eu fico horrorizada quando alguém já se recupera, porque na minha mente talvez ela tinha que ficar naquele padrão de vitimismo e de dor eterna. Entende que tudo é uma projeção de como você é por dentro. Então, foque no seu processo, do seu luto. Daiane, tem alguma coisa que pode dificultar eu passar por esse processo? Tem. A sua carência. Se você é uma pessoa carente, você vai passar pelo processo do luto de um jeito muito pior. Claro, quando a gente é o luto de perder uma pessoa na morte, já é uma coisa horrível, é muito pior, não tem nada pior do que isso, né? Então, tirando o fato do luto de perder alguém na morte, vamos pegar os outros lutos. Ah, daí no luto de um fim de um namoro. Vai ser mais doloroso para você, sim, se você for carente. Porque você não sabe se preencher do seu próprio amor, dar carinho, atenção para você mesmo, e fica esperando receber isso de fora. E às vezes algumas pessoas terminam o relacionamento e a carência delas faz elas ficar tão ruim, tão mal de estar sozinha, que elas entram tanto em desespero, porque elas não sabem, elas têm o hábito de fugir delas mesmas. Então, enquanto elas não conhecem a si, não sabem viver a própria companhia, quando ela termina um relacionamento, ela é obrigada a passar por isso, então para ela fica uma dor pior. E é o que costuma acontecer nessas pessoas com padrão de carência, né? Da ferida do abandono que não fechou, elas costumam entrar em outro relacionamento muito rápido, sem passar pelo processo do luto. Tem até aquela música sertaneja, né? A dor de amor é com outro amor que a gente cura. Mentira. Isso aí não é verdade, né? Você só vai tampar um buraco, mas o buraco emocional continua, porque precisa curar com amor próprio. Aí sim, quando você viver o processo do luto, passar por todas essas fases e ficar bem de novo com a sua própria companhia, você vai estar inteiro. E aí sim você pode entrar no novo relacionamento. Então, por isso que tem muita gente que fica repetindo o padrão. Você já viu aquelas pessoas que entram num relacionamento e aí depois vai entrando em outro, e sempre parece que a pessoa nunca escolhe bem? Sempre ela escolhe o mesmo tipo de padrão de pessoa e ela está sempre sofrendo? Justamente, porque o que acontece? O luto, ele vem para também te obrigar a olhar para dentro, olhar para você. E a partir desse momento, você vê quais feridas suas precisam de carinho, de atenção para poder fechar. Se você não fez isso, essa ferida continua aberta. Se essa ferida continua aberta, automaticamente você vai se conectar de novo com outra coisa ou outra pessoa que vai ter a mesma conexão com essa ferida sua. Por isso que fica repetindo o padrão. Agora, se eu paro, vivo o meu luto do término do meu relacionamento e consigo processar isso, eu curo essa ferida. E aí eu não tenho mais como repetir padrão, porque eu vou me conectar com pessoas diferentes. Mesma coisa em emprego. Daiane, tá difícil demais, né? Todo emprego é uma humilhação, eles não tratam a gente bem, porque você não viveu o seu luto, porque você não olhou para dentro, não fechou suas feridas, continuou com elas abertas, e aí você vai conectar de novo com o mesmo tipo de padrão. Então, por isso que é importante a gente fechar o ciclo. Então, olhem na sua listinha todos aquilo que você colocou para poder fechar ciclo. Observe se eles ainda estão abertos, por quê, o que você sente, né? Então, todo mundo conseguiu fazer a listinha aí do que tem de ciclo em aberto? Dá só um joinha aí para a gente saber se a gente pode continuar, se está tendo alguma dificuldade, se precisa de ajuda. Ótimo, então todo mundo conseguiu, né? Alguns talvez não pegou papel e caneta, mas às vezes conseguiu fazer de forma mental. Seria interessante pegar, né, o papel e caneta pelo que eu expliquei. Então, tá bom. Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que todo mundo passou. A gente passou por um processo na pandemia que foi muito cruel, que obrigou a gente a ficar isolado. Então, muitos de nós teve que obrigatoriamente fechar ciclo sem querer, forçado, e por isso tem alguns ciclos de luta em aberto até hoje, se você talvez não resolveu. Imagina uma pessoa que estava preparando para casar, estava fazendo uma festa, né? Eu conheço casais que passaram por isso, né? A pandemia chegou de uma vez. E aí eles não puderam fazer uma festa como planejaram, não puderam ter o casamento como planejaram, não estava no controle deles. Então foi tipo a morte, né? Uma notícia ruim de uma vez que não dava para fazer nada e perdeu alguma coisa na sua vida. Coloca isso, olha. Anotem essa frase. Toda perda é um luto. Tudo que é uma perda é um luto.
Então, tudo aquilo que você perdeu, e principalmente se foi bem impactante, você vai passar pelo processo do luto. Imagina que você estava nessa situação lá na pandemia, e aí você não fechou, você não sabia como fechar esse ciclo, está aberto até hoje. Como que essa ideia vai estar aberta até hoje? Se por um acaso você conta a história com muita emoção, talvez não gosta nem de contar, quando começa a contar, começa a chorar de novo, traz aquela emoção toda à tona, é porque está aberto. Então é importante, se você não conseguir fechar esse luto sozinho, não deixe de cuidar de você, não deixe de fazer a sua terapia para poder encerrar esse ciclo. Porque a gente só consegue abrir ciclos novos e mais saudáveis quando os anteriores já estão fechadinhos. Então, outra coisa, às vezes, muitos, né, de nós perdemos pessoas que amamos na época da pandemia. E uma coisa que aconteceu muito nessa época é que não podia velar, não podia estar junto, não podiam abraçar. Então, às vezes, essas pessoas passaram por esse processo literalmente sozinho. E a dor ficou maior do que já era, né? Então, de novo, se essa pessoa também não soube como encerrar esse ciclo, como colocar isso para fora, como realmente fechar essa ferida, talvez ela esteja aberta até hoje. Só você que vai saber como eu falei, né? Lembrando da situação, o que que o seu corpo sente? Tá vendo? Quando eu lembro, me dá um frio na barriga, minha mão soa, meu coração dispara, eu começo a querer chorar, ou me dá uma dor de barriga. Ah, não sei, sabe? Me dá uma sensação de desmaio. Cada um vai ter uma sensação diferente. Qualquer coisa que seu corpo sente quando você conta é porque está aberto. Tem que liberar essa traumatização. Tá bom? Daiane, e falando sobre a morte física, então, um velório. Por que que eu choro tanto quando eu vou no velório? Então, vamos entender uma coisa, gente. Nós, seres humanos, nós fomos criados, né, com uma qualidade muito bonita, no meu ponto de vista, ela é muito bonita, né, que é a empatia. O que é a empatia? Eu li uma vez, né, numa frase, num lugar, que eu achei muito bonita a explicação do que é empatia. Empatia, a dor do outro no meu coração. Então, a gente tem a habilidade de se colocar no lugar da pessoa. Então, por exemplo, imagina que uma mãe, que graças a Deus nunca perdeu um filho. Aí, ela viu lá que a vizinha perdeu o filho. Aí ela vai lá consolar, vai no velório. Quando ela chega lá, essa mãe vai sentir dor no corpo, vai sentir um aperto no coração, vai chorar, porque ela consegue imaginar como é perder um filho. Mesmo que ela não consegue saber como é, porque ela nunca viveu, mas ela tem a capacidade de se colocar no lugar. Então é natural, sim, quando a gente vai num velório, a gente se comover, a gente chorar, a gente sentir no corpo. Isso é natural, porque isso é do ser humano de ter empatia. A empatia é essa habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Mas é interessante a gente observar se você sente essa dor de forma exagerada. Daiane, não sei o que acontece. Toda vez que eu vou num velório, eu posso não conhecer as pessoas, mas me faz um mal danado, eu fico mal. Nossa, Deus, eu não gosto nem de ir. É porque você tem uma ferida aberta. Porque uma coisa é você ter empatia e conseguir ter a habilidade mental de se colocar no lugar da outra pessoa e seu corpo sentir os sintomas. Outra coisa é eu estar com a minha ferida fechadinha, né? Vamos pegar aqui o exemplo. Tô aqui com a minha capinha do telefone aqui, ó. Aí você não sabe o que que tem aqui atrás dessa capa. E aí, de repente, eu vou lá no velório, aqui é a minha capa. Vou lá no velório, e aí no velório eu vejo que eu não consigo lidar. Ficou em evidência algo que estava escondido aqui atrás. A minha ferida de morte, a minha ferida de abandono, estava muito aberta. Só que ela ficou. Sabe quando a gente. Eu gosto muito de dar essa ilustração do balde. Quando a gente. Imagina que você tem um balde com água suja. Você olha assim, tá muito sujo. Você deixa o balde quietinho lá. Daqui a pouco a sujeira senta, e quando você olha para o balde, ó, tá limpo, a água tá limpa. Mas não é que ela tá limpa, porque a sujeira assentou. Até alguém vir balançar aquele balde novo e traz tudo à tona. Então, se você tem uma emoção exagerada em velório de pessoas que você não conhece, ou só de ver a dor do outro, é uma coisa que você não consegue nem ficar perto, nem ver realmente, uma coisa muito diferente do que realmente é o que eu falei de empatia, provavelmente você tem um luto que não fechou em você, que tem um ciclo em aberto aí, talvez vários, que acumulou, e aí deu essa sacudida e você sai fora de si totalmente. Então, é importante você cuidar disso, né? É onde entra também a terapia, para te ajudar a fechar essas feridas que você não conseguiu fechar sozinho, né?
Agora, se a gente perde uma pessoa na morte, é muito importante aqueles rituais ali do velório, sabe? Do choro, do silêncio, às vezes uma palavra, um discurso, alguns têm o hábito de cantar. É importante as flores, né? Independente de como que vai ser, é importante aquele ritual. Por quê? Aquele passo a passo ali do velório, do luto, ele ajuda a nossa mente a processar aquele momento de dor. Então, isso é muito importante. Então, pensa só aquelas pessoas que perderam pessoas na pandemia, elas não tiveram isso. Então, se você é uma dessas pessoas que perdeu alguém na pandemia e não pôde fechar, não pode passar por isso, observe se as suas feridas ainda estão abertas. Olha como que você se sente, como que seu corpo fica quando você fala do assunto. Porque se estiver aberto, é importante fechar, né? Então, você ainda nem teve essa oportunidade de realmente velar, de estar junto com quem você ama, de chorar. Então, mesmo que... Ah, Dani, já passou alguns anos, mas lembra do balde? Se balançar e eu sentia porque eu tenho que resolver ainda. Daiane, sobre criança. Aí eu acho melhor não levar criança, sabe? Porque não precisa. Então, antes de eu estudar sobre a mente humana, eu também pensei assim, sabe? Já pensei assim mesmo. Só que depois eu aprendi que não. É importante sim levar as crianças. É claro, né? Quem sou eu para ditar o que as pessoas vão fazer com os filhos? Estou aqui só para passar conhecimento. Mas por que que eu vou explicar o porquê que é importante levar? Todo mundo precisa passar pelo processo do luto. Todo mundo precisa viver aquele ritual, viver aquele momento ali do velório, do enterro, para justamente a nossa mente ela processar o que aconteceu. É claro que não vai ser só naquele dia, vai ser outros momentos, às vezes alguns anos. Então não faz sentido a gente querer poupar as crianças dessa frustração, dessa dor como proteção. Por quê, gente? Criança, primeiro que a criança ela não, ela, gente, nunca subestime o poder de uma criança de entender as coisas. Nunca subestime. Criança entende. É claro que a gente não vai falar tudo como a gente falaria para um adulto, né? Mas se ela entende, de cada idade tem um jeito de você explicar alguma coisa e ela entende. Nunca subestime isso. Então, imagina uma criança que está lá vendo um desenho animado. Eu não sei hoje que desenho que as crianças gostam, né? Mas vamos aí da nossa época lá, o Papaléguas. Como que era o desenho? Tava lá, coiote correndo atrás dele, aquela confusão toda, de repente vinha uma pedra e pá, amassou ele. O que que acontece no próximo episódio? O coiote tá lá correndo de novo. Aí vinha um caminhão, bateu, matou. O que que acontece no próximo? Tá lá correndo de novo. Então, a criança, ela vê desenho, ela vê coisas que é lúdico, que é tipo, morre, mas depois volta, morre, mas depois volta. Então, se a gente não leva a criança para esse processo e poupa ela dessa dor, imagina um rombo que isso não faz na mente. Porque como que ela vai interpretar? No outro dia, vamos supor que é o pai dela. Cadê meu pai? Por que que meu pai não está aqui? Ela não viu, ela não passou pela dor, ela não entendeu. Mesmo que ela chegou dentro da medida do possível, do que ela dá conta a notícia dela, mas ela não passou por esse processo. Aí, às vezes, alguns ainda, em vez de explicar realmente a verdade, ainda fala, virou uma estrelinha. Mas como que na cabeça dela virou uma estrelinha? Por que que meu pai não quer ficar aqui? Por que que ele quer ir para o céu? Então, sabe o que que ela, como ela vai se sentir? Abandonada. Olha que perigo. Aí abre um rombo de uma ferida de abandono nessa criança. Porque ela entende que ele não quis ficar com ela mais, que ele foi embora. Por que que ele não quis ficar com a gente? Ela não entende. Agora, imagina se você não tivesse poupado ela dessa dor, tivesse levado ela para passar esse momento junto com vocês. Às vezes algumas crianças vão chorar, porque já entendem, outras não, outras às vezes até corre, brinca ali, não é assim que funciona, no velório, no enterro. Mas elas viram, ela viu a pessoa no caixão, talvez ela viu enterrando. Aí no dia seguinte, quando vai tomar um café, cadê meu pai? Ah, eu lembro, meu pai estava lá dentro daquele caixão. Meu pai estava lá naquele lugar. Então, aos poucos, né, no ritmo dela, no jeitinho dela, ela vai passar por esse processo da dor, do luto e vai entender o que que aconteceu dentro do que ela dá conta, para ela não se sentir abandonada. Inclusive, gente, enquanto eu estiver falando alguns exemplos, algumas histórias, se você sentir dor, sentir mal, só de ouvir o que eu falo, é porque você tem uma ferida aberta. Não deixa de cuidar disso. Tem que fechar essas feridas. É o balde balançando, tá? Então, é muito importante a gente falar essas coisas para a criança, para ela poder entender, para ela poder passar por esse processo.
Sabe o que que pode acontecer quando a criança ela é poupada disso? Muitos pais, principalmente hoje em dia, estão cometendo o grave erro de ficar poupando demais a criança de dor e de sofrimento. Eu acho que como a gente veio de uma geração que era muito sofrida, né? Aí quer poupar e aí fica evitando que eles sofram tanto. Mas isso é ruim. Por quê? Essa fase é onde a fase do córtex pré-frontal da criança ela está sendo formada. Então, se o pai fica poupando demais a dor da criança ali, ela não tem acesso à frustração, a luto, a morte, a dor. Aí o que que acontece? Ela não tem acesso a essas coisas. E aí ela vai crescer sem saber, sem ter um banco de dados para esse tipo de coisa. E infelizmente nesse mundo a gente vai sofrer, a gente vai passar por coisas difíceis. E aí essas pessoas que foram criadas assim, ela tem uma grande chance de depressão e melancolia. Porque quando passa por um processo de dor depois, elas entram em estado de depressão muito mais fácil. Porque ela não tem recurso para poder lidar com isso, ela não foi exposta a essas coisas. Então, cuidado, você que é pai, mãe, quer poupar demais o seu filho do sofrimento, você está prejudicando mais do que ajudando. Então, é por isso que é importante você cuidar de você, você saber como é que você passa pelos seus processos de dores, para que você consiga ajudar o seu filho a passar por eles, não é pular as etapas, porque não existe isso. A gente precisa passar pelas etapas. Então, a criança também precisa passar lá pelo velório, pelo enterro. É importante para a mente dela, né? Para a cabecinha dela. Sabe uma coisa que acontece muito? Você já viu aquele adulto que ele não dá conta de ir no velório? Que ele não dá conta de ver uma pessoa morta? E que ele fica muito mal mesmo, que ele não tem estrutura nenhuma para isso? Pois é. Provavelmente, esse adulto, quando ele era criança, ele foi poupado de alguma dor, de alguém muito próximo, e ele ficou com esse rombo do abandono no inconsciente dele. Então, hoje, quando balança esse balde, ele não tem estrutura para lidar, para poder se colocar no lugar do outro, para ter uma empatia, para ter uma certa força para passar pelo processo. E se você é esse adulto, venha resolver isso também na terapia, porque é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande tirar esse peso. Não que a gente goste de ir no velório, não é isso, ninguém gosta, né? Mas um adulto funcionário tem que ter estrutura para passar pelos problemas, pelos desafios que a vida vai trazer para a gente, infelizmente, né? Então, é muito importante a gente nunca subestime o poder da criança de raciocinar e de entender o que aconteceu. Lembre sempre disso. A verdade, todo mundo merece passar pelo processo ouvindo a verdade, inclusive as crianças. Então, não fique inventando historinhas, contando outras coisas. Conte a verdade. Deixe eles também passar pelo processo. E cada pai vai saber como fazer isso. Não tem, que idade que pode levar? Todo mundo tem que passar. Todo mundo tinha que passar por essa parte para poder viver esse luto, para não fazer esse buraco no emocional da pessoa, tá bom? Todo mundo que passa por isso vai ficar traumatizado? A gente não sabe, porque cada pessoa interpreta e sente de um jeito diferente. A mente humana é muito única, né? Mas a grande chance disso acontecer quando é poupado muito. Fica traumatizado, mas a intensidade vai de cada um. Muito bom. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Ótimo. Muito bom. Então, vamos continuar, né? Aí, para a gente, ótimo, todo mundo entendendo, né? Bom, então vamos lá. Para a gente agora continuar no assunto, eu vou explicar agora a diferença de trauma e traumatização. Esses dias, eu acho que eu dei até uma live, né, falando sobre isso, eu acho, não sei se alguém já viu, se me segue lá. Mas o que é trauma? Trauma é o evento. Então, por exemplo, faz de conta que a Maria, o José e o João, foi esse exemplo que eu dei na live, né? Estavam num carro, e aí aconteceu um acidente com o carro. Um evento, foi um trauma. A Maria, o José e o João passou pelo trauma. Aí, depois do evento, cada um ficou de um jeito. O João, sim, todo mundo sentiu mal, né? Aquele trauma do acidente, tá? Mas passou os dias, o João já voltou ao normal e já conseguiu pegar o carro, dirigir, fazer as coisas normais no dia a dia. Ou seja, o João não ficou traumatizado depois que ele passou pelo trauma. A Maria já ficou de um jeito que ela nunca mais nem quis entrar dentro de carro. Agora ela só vai a pé para os lugares, só vai de ônibus. Ou seja, a Maria ficou super traumatizada depois do que aconteceu. Já o José, não. O José até agora dirige, mas ele agora só dirige dentro do bairro. Ele não tem coragem mais de viajar, ele nunca mais passou naquela rua do acidente. Então, o José também ficou traumatizado.
Só que a Maria e o José ficaram traumatizados com intensidade diferente. A Maria ficou muito mais, ela não quer nem entrar dentro do carro. O José até entra, mas não passa mais na rua, não faz, ele está traumatizado. Então, é importante a gente entender a diferença do trauma e da traumatização, porque trauma não tem como a gente controlar. Vai todo mundo passar por um trauma uma hora ou outra, mas ficar traumatizado tem como a gente controlar. Entendeu? Tem como a gente fazer algo para poder liberar essa traumatização, deixar ela sair. O que que é? O estresse do trauma fica registrado no nosso corpo e a gente precisa aprender a liberar. Como? Do jeito que seu corpo quiser. As alunas aí do SOS Autoestima, né, já sabem muita coisa para poder liberar a traumatização. Mas eu vou citar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, é luto. Eu quero chorar, então chora. Daí eu quero gritar, então grite. Daí eu tô a fim de socar, eu tô com raiva, então pega um colchão, pega um travesseiro, soca. Daí eu tô a fim de ficar no escuro, em posição fetal, chorando, então fique. Deixe seu corpo fazer o que precisar fazer para colocar para fora. A gente vai precisar agora aprender a ter equilíbrio. Muitas pessoas sufocam e não colocam para fora nada. E tem muita gente que curte aquela dor e nunca mais volta ao normal, que é a tendência de ficar em depressão e melancolia. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar para fora, liberar tudo que tem para liberar e voltar para o centro para voltar a funcionar bem seguindo a vida. Então, se esse estresse ele ficou acumulado no seu corpo, você ficou traumatizado. Não, Daiane, depois que fulano morreu, nunca mais eu nem passei naquela rua lá. Talvez você esteja traumatizado. Já tem 20 anos, eu não consigo nem fazer isso aqui mais. Né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela falou, depois que meu avô morreu, eu amava jogar baralho, nunca mais joguei. Então ficou um trauma do evento. Uma traumatização do trauma, né? Então tem que liberar esses engramas que ficou no seu corpo. Então é muito importante, gente. Primeiro passo, então, que eu vou pedir para vocês fazerem é isso. Quando você lembra desse ciclo, cada um tem o seu ciclo. É namoro, é a morte de alguém, é fim de relacionamento, é mudou de cidade. Quando você lembra? Se você fosse contar para alguém em detalhes, sabe? Se você tiver alguém para ouvir, converse com essa pessoa, conta o que você está sentindo. Ah, Daiane, foi um ex. Eu terminei com esse. Tem alguém para você desabafar e contar do relacionamento? Então, converse. Daiane, não tem coragem de contar para ninguém. Então, converse sozinho. Manda um áudio só para você, ou então escreve, ou então senta na frente do espelho e começa a contar. Faz isso só para dar uma sacudida no seu áudio, só para você observar o que que vai sair. Nossa, Daiane me deu uma suadeira, então continua falando. Até sair tudo. Daiane me deu uma vontade de chorar, então chora. Daiane me deu foi um ódio, uma raiva, então deixa essa raiva sair. Soca um colchão, grita no travesseiro, põe para fora o que tiver de pôr. Então coloquem isso aí nas suas anotações. Esses ciclos que vocês não fecharam, ou a morte de alguém, ou o ciclo na sua vida, quando você conta o que que seu corpo precisa deixar sair, coloca para fora, tá? Inclusive, gente, de todos os lutos, o luto mais próximo da morte de alguém, porque assim, a morte de alguém é o pior luto que existe, né? Mas tem os outros, perda de emprego, namoro, aposentei, mudei de cidade, qualquer ciclo. Mas o luto do desamor, que é quando alguém termina um relacionamento com você, principalmente, né? Não foi você que queria, principalmente assim. Quem também termina também passa por isso, mas a outra pessoa, né, do desamor, ela é a dor mais próxima de ter perdido alguém. Inclusive, né, já tem uma explicação científica, né, de que a rejeição, ela causa no nosso cérebro uma dor física, igual a dor de ter apanhado de verdade. Então, pense o tamanho da dor se você tiver passado por esse ciclo, por esse luto, né? Então, por isso que seu cérebro fica tentando te poupar, fica tentando te proteger, porque ele quer acabar com a dor. É uma dor realmente muito forte. Por quê? Você estava ali tendo um sonho, estava construindo um sonho, planejando sua vida com aquela pessoa e de repente, acabou. Igual a morte, né? De repente, acabou. Tiraram isso de você sem você querer, sem você se preparar, sem você escolher. Vou dar o exemplo lá da pessoa que tinha montado uma festa de casamento e entrou a pandemia de uma vez. Ela não pode mais tirar foto com a família, não pode ficar junto, não pode vestir de noiva, mas não foi porque ela não quis. Porque uma coisa é, você quer saber? Eu não quero, eu quero só no civil mesmo. É diferente do eu planejar e de repente, puf, não posso mais. Então,
Quando a pessoa passa pelo desamor, ela costuma passar por isso também, essa dor muito grande. Só que qual que é o problema? A gente aprendeu desde pequenininho que as nossas emoções, elas têm que ser ignoradas, sufocadas, e que a gente só pode ser feliz. Se você ficar alegre, tudo bem, mas se você ficar triste, chora não, boba. Fica triste não, boba. Ah, mas você vai ficar com raiva por causa disso, é bobeira? Não é assim que a gente ouvia desde pequeno? Às vezes alguém para consolar a gente fala, não fica triste com isso não. Ou então vê a gente triste, aí a pessoa fica querendo animar a gente. Por que que a gente não pode sentir tristeza? Por que que não pode sentir a raiva? Por que que só pode sentir alegria? Sendo que todas as emoções são importantes, iguais. Lá na sua casa, você tem só o açúcar e não tem o sal? Tem só o sal e não tem o açúcar? Tem o vinagre, tem o azeite? Entende que é bom você ter tudo para você poder escolher o que você vai cozinhar, o que que você vai comer. Então, as nossas emoções são a mesma coisa. Todas elas são importantes iguais. A tristeza e a alegria é importante igual. A raiva também é importante igual. Inclusive, ser feliz demais. Sabe aquela pessoa muito alto astral, sempre positiva, tudo muito, muito, muito bom? Ela tem um problema. Isso não é saudável. Então, ser otimista em excesso também é tóxico, não é legal. Então, gente, imagine que as suas emoções, elas são como se fossem... Sabe quando você vai comprar? Eu gosto de dar muito esse exemplo nos meus atendimentos. Quando você vai comprar lá a sua mercadoria no Mercado Livre, na Shopee, aí chega lá e encomenda, Shopee, Mercado Livre, bate no seu portão. Se você não abrir o portão para pegar a sua encomenda, você fica sem sua encomenda. Ou ele fica gritando, ou ele volta depois, 2, 3 vezes, até você receber. Então, imagina que as suas emoções são a mesma coisa. Ele é o entregador lá da Shopee, que bate lá na sua campainha. Mercado Livre, vem trazer a sua tristeza. Aí você, como anfitrião, quando você abre a porta e você vê a alegria, você fala, alegria, entra, manda-lhe tudo. Aí quando você vê a tristeza, você quer fechar a porta. Quando você vê a raiva, você quer fechar a porta. Ela vai voltar e vai bater de novo no seu portão, ela vai ficar insistindo, insistindo. E aí fica pior, porque ela vai intensificando mais e mais, porque ela pensa, ela não tá me ouvindo, eu vou gritar, vou bater a campainha. Então fica pior. Qual que é o objetivo da emoção? Quando a emoção bater na sua porta, você precisa deixar ela entrar, mas ela não pode ser a dona da sua casa. Então põe a alegria para ser a dona da casa e não aceita nenhuma das outras pessoas. É você que é o dono da casa. Inclusive, a palavra dominar, ela vem de uma palavra em latim que vem também disso, de ser dono. Então, você é o dono da sua casa. As emoções, elas têm uma função. Então, deixa elas entrar, sente o que tiver que sentir, aprende o que tem de aprender com ela, para elas irem embora. Sabe por que que é importante isso? Cada emoção vem trazer uma mensagem. Né? Nos meus atendimentos, no curso, eu até explico o que que cada emoção vem te avisar. O que que cada emoção quer te ensinar. É importante você saber para que serve cada uma. Para você deixar, sentir, aprenda a sentir a tristeza, aprenda a sentir a raiva, porque a emoção ela é rápida. Você sente e deixa ela embora para você voltar ao normal. Só que, infelizmente, muitas pessoas são extremamente controladoras. E aí elas têm a falsa sensação de que elas têm que controlar o que elas vão sentir. Eu não vou ficar triste por isso. Ele terminou comigo, eu também não vou ficar triste por isso também, não. Ela não liga para mim, eu também não quero saber dela também, não. Aí você quer controlar o que você sente. Sabe o que que isso faz? É uma ilusão. Você tem uma ilusão de que você controla o que você sente. Mas quando você começa a controlar o que você sente, as suas emoções é que tá te controlando. Lembra lá da raiva, se a gente não abre o portão, ela fica batendo a campainha, ela fica gritando, ela vem com o carro, com o alto-falante, ela vai esmurrar o seu portão. Então, se você acha que você controla a sua emoção, sinto te informar, você está sendo um fantoche. É você que está sendo controlado por ela. Tanto que no final do dia, é você que fica assim, ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Nossa, eu não queria ser assim. Porque no fundo, não é você que controla. São suas emoções que estão mandando em você. A gente precisa aprender a dominar o que a gente sente. É diferente, né? Tem uma aula minha que eu até expliquei isso, do controle, é como se fosse segurar a força, mas o dominar, você muda por dentro quem você é. Você precisa ser uma versão nova para aprender a dominar. Porque, gente, a gente não controla nada. Os seus pensamentos ruins vão vir. Não tem como você controlar isso. Suas emoções ruins, elas vão vir. Não tem como você controlar. A gente não controla nada. Agora, é diferente de eu dominar. Opa, tristeza, você chegou? Peraí, aqui eu sou o dono da casa.
Você chegou, deixa eu ver onde você vai. Ó, você vai para cá, você faz isso. Eu tenho um domínio do para que serve. Elas trabalham para mim. Eu tenho o poder sobre elas, não elas sobre mim. Então, é muito importante a gente ter ferramentas, a gente se tornar uma versão nova nossa, para a gente poder mudar o que a gente é no íntimo e saber administrar o que entra. Porque enquanto você for essa pessoa no seu íntimo, como é que você vai administrar o que entra? Se você é uma pessoa diferente, a mesma pessoa no seu íntimo, entendeu? Muito bom, vou estar achando interessante, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso, né? Isso é muito bom. Ótimo, o povo tá gostando aí, né? Que bom, gente. Então, controlar as emoções é uma ilusão, né? A gente não controla nada. Inclusive, gente, essa questão do autodomínio, do autocontrole, se eu não me engano, tem uma aula no Acesso à Autoestima falando sobre isso, né? No início até divulguei do curso, quem tiver interesse depois, lá no curso a gente fala sobre os monstros internos, todo mundo tem os monstros internos, tem uma aula sobre isso, né? Lá no curso a gente fala sobre as nossas máscaras, todo mundo tem. Então é importante você se conhecer o suficiente para você ser o dono dessa casa que você habita, para você saber como é que você organiza tudo que tem aí, para você ter o domínio do que acontece. Porque imprevistos vai acontecer, lutos vai chegar, ciclos novos que vão precisar encerrar vai acontecer, independente do que você queira ou não. Você não tem como controlar o que acontece com você. Mas a partir do momento que você se conhece o suficiente, você sabe como que você administra isso, como que você domina isso. Você tem domínio, né, sobre esse assunto, vamos dizer assim. E o assunto é você. É importante você trabalhar a sua autoestima para você ter domínio do assunto. Que assunto? Eu. Então, eu tenho autodomínio. Logo, porque eu tenho uma autoestima, é tudo sobre mim, é sobre eu. É importante você ter esse conhecimento sobre você, né? Então, gente, todo ser humano precisa de polaridades. Lembra lá da pilha? Imagina que você vai colocar um controle na televisão, você vai colocar pilha. Aí tem o lado certinho, do negativo, positivo, e você coloca lá. Se você coloca errado, não liga, não funciona. Se bobear, às vezes até pega fogo. Esses dias meu marido colocando a pilha para carregar. Até saiu fumaça, porque colocou errado, né? No caso, fui eu. Coloca lá a parte errada, né? Do negativo, do positivo. Então, todo ser humano precisa dessas polaridades, do negativo, do positivo. E como que funciona a nossa vida? As coisas precisam chegar, eu preciso construir algo, consolidar e destruir, deixá-la aí. Tudo funciona assim. Tudo, até as coisas boas. Então, é importante você se conhecer de um jeito para que você consiga usar essas polaridades a seu favor. Lá na cozinha você não tem o fogão, o forno e a geladeira, o congelador. Imagina que você fala assim, ai não, eu acho a geladeira muito fria. Eu não gosto dela, não vou comprar. Aí na hora que você quiser fazer um bife, você vai ter que ir no açougue, porque não tem um congelador. Na hora que sobrou um feijão, você vai azedar, porque você não tem um congelador para congelar ele. Viu a importância de ter as duas coisas na sua cozinha? A mesma coisa são as nossas emoções. A gente precisa das polaridades, da alegria, da tristeza. A gente precisa. A raiva, ela faz parte do que a gente foi criado para sentir. O que a gente não pode é não saber o que faz com ela, querer enfiar para debaixo do tapete, porque ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vira um monstro mesmo. E aí vira um ciclo repetitivo. Porque aí eu não sei o que eu faço com a raiva, eu sufoco, sufoco, sufoco. E daqui a pouco, quando eu não aguento mais, eu vou lá e explodo e machuco as pessoas ao meu redor e eu vou e acredito. Tá vendo como que a raiva não presta? Eu tenho que sufocar mesmo. Sendo que, na verdade, eu só machuquei a mim e as pessoas ao redor porque eu não sabia o que eu fazia com ela. E por que que é importante saber o que faz com a raiva? Porque a raiva também é um processo de luto. Uma das fases do luto é a raiva. Então, gente, não espere ficar bem o tempo todo. Seja compreensivo com você. Você é um ser humano. Você vai ter dias ruins. Só que a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você consegue liberar essa carga de estresse para não ficar traumatizado, a partir do momento que você consegue regular o seu emocional, você não fica traumatizado. Então, você passa por aquele processo e volta para o centro. Que é diferente de passar pelo processo e ficar atropelado lá no chão a vida toda. Entende? Então, a partir de hoje, eu quero deixar esse incentivo de continuar aprendendo como que faz isso. Outra frase que eu quero que vocês anotem. Sabe qual que é o maior desafio de uma pessoa que está em luto? Qualquer que seja o luto. Luto de perder alguém, luto do fim do relacionamento, do emprego, mudança de cidade. Eu vou até ler na íntegra um mini texto, né? Uma frase bem grande.
O maior desafio de quem está no processo de luto é não morrer com aquilo ou com quem morreu e permanecer vivo. Então, o maior desafio dessa pessoa do luto é isso. Como é que eu vou permanecer viva? Como que eu não vou morrer junto com a pessoa que morreu? Ou como que eu não vou morrer junto com o fim do relacionamento? Porque é um fim que é bem próximo, né, da dor de perder alguém. Então, eu preciso permanecer viva, apesar de ter perdido isso, ou aquilo, ou aquela pessoa. Esse é o maior desafio. Daiane, eu não estou passando pelo luto, mas eu conheço alguém que está passando. Como é que eu posso ajudar? Primeiro, cuidado. O foco não pode ser você. Muita gente fica pensando assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que alegrar aquela pessoa, eu tenho que fazer aquilo. O foco não é sobre você. Não é você que tem que ser a pessoa que vai fazer o outro se sentir bem. Então, cuidado com o que você fala, porque às vezes, com a sua boa intenção, você vai falar coisas que vai causar raiva na pessoa, que vai deixar a pessoa, sabe, mais ansiosa ainda. Então, o que você pode fazer? Se você não souber o que falar, fique em silêncio. Mas só de você estar ali perto da pessoa, poder abraçar e dar o seu silêncio, a sua companhia, inclusive, essas pessoas, elas precisam desabafar, mas elas não vão desabafar com qualquer pessoa justamente por estar ferido. Você sabia que talvez o fato de você estar ali junto com eles, abraçando, tanto só a sua presença, sem falar, fica mais fácil para a pessoa desabafar com você? Porque você se coloca no lugar de ouvir. Então, cuidado. O foco não é você, é o outro. Então, dê esse espaço para ele, né? Se você vê que o que você for falar vai ser bom para edificar, beleza. Mas se tiver dúvida, não tenha preocupação. Vá, porque a sua presença é importante. Vá, porque o seu silêncio ajuda. A pessoa vai se sentir próxima de você, né? Então, não tenha medo de ir só para abraçar, de realmente ficar passando esse momento com a pessoa. Agora, Daiane, tem gente que eu conheço, que eu queria ajudar, mas assim, não foi no momento. Porque, beleza, lá no velório, nos dias, eu vou, fiquei em silêncio. Só que já passou muitos anos e eu tô vendo que a pessoa tá afundando. E agora? Como que eu posso ajudar? Então, vamos guardar essa frase de como que eu posso ajudar no cantinho, porque primeiro nós vamos entender como é que a pessoa que passa no luto, ela chegou nessa fase, que talvez seja o seu caso ou alguém que você conheça. E mesmo que não seja o luto de alguém que, na morte, talvez você está nesse processo de luto com algum ciclo. Então, vamos lá, vamos anotar ciclos novos, né, para vocês aprenderem sobre o luto. Então, quando tem um processo de luto, seja qual for, pega lá o seu ciclo, aquilo que você colocou lá que não fechou, aqueles que não perderam uma pessoa na morte, né? Ou quem perdeu a pessoa na morte, pensa nessa situação. Qual que foi a primeira fase do seu luto? Foi o momento que você recebeu um impacto. E é normalmente quando a gente recebe a notícia. Ou perdeu a pessoa, recebeu a notícia, ou perdeu o emprego, ou terminou um namoro. Quando tem um impacto. O que que acontece no momento do impacto? A gente recebe uma carga de estresse muito grande. E aí, essa carga de estresse no nosso corpo, cada pessoa vai liberar de um jeito. Então, nunca julgue a outra pessoa. Nossa, fulano não chorou, morreu o pai dele, ele não chorou. Não julgue. Talvez o fulano, para quem não conhece os traços de caráter, lá no meu canal do YouTube tem uma aula sobre os traços de caráter que explica sobre isso. Cada pessoa é de um jeito. Imagina que o fulano seja do traço esquizoide. Ele não vai demonstrar muito. Ele não mostra muito. Ele é assim. Mas talvez ele sente muito mais do que aquele que está chorando muito. Então, não julgue a emoção do outro. Você não está na pele do outro. Então, cada pessoa vai... Essa carga de estresse, quando ela recebe o impacto, cada pessoa reage de um jeito. Às vezes, na hora, por causa que a gente também está assim, a gente julga, né? Não, mas não fez isso, não fez aquilo. Mas... Calma. Foque em você, na sua ferida. Volta para o centro, para você sair desse lugar de julgar. Se você se percebeu por um segundo julgando, respira, põe para fora, respira e volta para o seu lugar, porque você não está na pele da pessoa. A gente não sabe por que a pessoa teve aquele comportamento. Provavelmente, a carga de estresse faz ela agir de um jeito para se defender, do jeito que a mente dela acostumou desde criança e está no inconsciente. A gente não sabe por quê, porque você não viveu as dores dela,
Você não foi criado como aquela pessoa foi criada. Você não sabe como que ela interpretou tudo, desde quando ela estava na barriga da mãe dela e está registrado nas células dela. Então, é impossível a gente julgar por que que a pessoa age do jeito que age. Então, cuidado com isso, né? Até porque você também precisa ser amoroso com você. Não espere que você tenha a mesma reação de outras pessoas. Quando você recebe essa carga de estresse, você vai colocar para fora de um jeito diferente também. Depois, qual que é a segunda fase? Depois do impacto, né? Recebeu a carga de estresse. Aí, quando passa um pouco, a pessoa vem com a descrença. Do tipo, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso não é real. Sabe aquela fase assim, isso não é real, isso é mentira, isso não é possível. Pode ser de ter perdido alguém na morte, pode ser o fim do relacionamento. Não, não, não é possível que terminou comigo. Por quê? Como assim? Não, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, peraí. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Não, peraí. Fica procurando uma justificativa. É uma fase do luto também. A terceira outra fase que tem. Você vai viajar no mundo desconhecido. Como assim? Então, vamos pegar o luto de alguém na morte. Perdeu alguém. Tá, teve a carga de estresse, teve a negação, mas aí depois começou a aceitar, morreu. Aí, de repente, você começa agora a perceber que isso trouxe uma mudança na sua rotina. Aí você começa a viajar por essa mudança sem você querer, porque você não planejou. Algumas pessoas até relatam. Quando eu vi, eu coloquei um prato a mais na mesa, aí me chorei, porque eu não percebi que eu coloquei um prato a mais. Teve uma pessoa que falou assim, Daiane, você acredita que eu deitei para dormir? E aí, de repente, eu fui ligar para ele para ver se ele ia chegar? Depois eu falei, ó, o que que eu tô fazendo? Eu vou ligar para fulano. E começa a chorar, né? Então, essa viagem que a gente faz aí nesse novo mundo, que é um mundo desconhecido sem essa pessoa, ela também é uma fase do luto. Isso quando a gente está falando de alguém que morreu na morte, mas pode ser qualquer coisa, do tipo, poxa, eu acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar, aí de repente, você acredita que meu corpo acordou 5 horas? Você acredita que eu cheguei pro ponto de ônibus? Depois eu lembrei. Você acredita que depois eu lembrei? Ah, fim do namoro, mesma coisa. É como se a gente fosse acostumar com a nova rotina. Mudei de cidade. Gente, você acredita que eu esqueci que aqui tem esse costume? Onde eu morava não tinha. E aí eu fui fazer tal coisa. Teve uma pessoa aqui de Minas, né, que mudou para o Rio e falou: eu fui lá para comprar pão de queijo, esperando o pão de queijo daqui como se fosse rotina, né? Então é um luto da cidade antiga. É claro que ela está feliz na cidade nova, ela foi com o objetivo que ela queria, mas existe esse luto, esse processo, esse ciclo que está encerrando. Então tem essa fase também. A quarta fase é a fase da raiva. Só que a fase da raiva, ela tem duas fases. Primeiro, a raiva do outro. Por exemplo, a pessoa que morreu. Mas que raiva, por que que ele não cuidou da saúde? Por que que ele não fez os exames? Mas que raiva, por que que ele ficou andando de moto? Falei para ele não andar de moto. Mas que raiva, por que que fulano não foi no médico? E aí depois, o fim do namoro, raiva da pessoa também. Por que que ela fez isso? Por que que ela fez aquilo? Depois a raiva dela mesma. Por que que eu fui namorar fulano? Pra que que eu fui dar atenção pra ele? Pra que que eu fui... Por que que eu fui desse jeito? Eu fui boba. E aí vem a raiva da própria pessoa. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Então, essa fase da raiva é comum também. Outra fase que tem, vamos chamar ela de alucinação. Mas em que sentido? Sabe quando a gente às vezes perde uma pessoa na morte? Ou fim de um namoro, né? De alguma coisa assim. Cada um vai pensar aí no luto que está vivendo. E aí, de repente, você acha que ouviu a voz da pessoa? Ó, achei que eu ouvi a voz da pessoa. Ou então você, ó, você acredita que eu vi uma mulher ali na rua? Achei que era ela. Isso é o seu cérebro tentando processar a nova realidade. Então, ele ainda fica um pouco meio tendo essas mini alucinações, que é normal do processo de luto. E é nessa fase onde algumas pessoas conseguem passar, processar, lembra lá da emoção? Vem, eu sinto, ponho para fora, volto para o centro. A emoção vai embora e eu continuo no domínio. Só que tem pessoas que têm a tendência de afundar muito. É aqui que é um perigo. Porque se a pessoa não sai dessa parte de alucinação, ela entra em depressão e entra em melancolia. Ela realmente fica presa ao que ela gostaria de estar vivendo e não está. Ela fica presa ao passado, a algo que não está no controle dela mais de trazer de volta. Por isso, gente, que eu vou frisar para quem é pai e mãe,
a importância de parar, de ficar poupando demais os seus filhos de frustração. Sabe aquele pai que, ai, eu fui pegar o brinquedo, ele começou a chorar, então dá um brinquedo para ele parar de chorar, pelo amor de Deus. Cuidado. Ah, ele perdeu no jogo, ele não pode perder no jogo. Finge que tá ganhando, finge que tá perdendo só para ele ganhar. Cuidado. Você está criando um filho para chegar na fase adulta mais propenso a ter depressão. Isso é sério. Porque se o córtex pré-frontal dele não tiver estrutura para lidar com a dor, para lidar com a raiva, para lidar com a frustração, como é que ele vai lidar se um dia ele perder alguém? Ele não tem repertório. Quando o cérebro dele for pronto. Cuidado com isso. Mas eu tenho medo de traumatizar meu filho pelo que eu passei. Sinto te informar, você vai traumatizar seu filho de um jeito ou de outro. Não, não tem jeito. Você vai traumatizar. Não, não tem como fugir disso. Então, já que você vai traumatizar, erre pelo excesso de deixar ele passar pela frustração do que poupar ele demais. Porque já que é para traumatizar, se tiver que pensar assim, vamos pensar assim. Porque o melhor seria o quê? Qual que seria o cenário mais próximo do que seria perfeito? Porque não existe cenário perfeito. Cenário perfeito não existe. Então, o seu filho vai traumatizar. Porque não é como... Eita, muita chinelada. Lá veio a chinelada, né? Não é como você faz, é como seu filho sente. Qual seria o cenário perfeito, Daiane? O cenário perfeito é você fazer terapia, mexer as suas feridas para você saber o que você faz com a sua raiva, o que você faz com a sua tristeza, o que você faz com a sua frustração, para na hora que seu filho passar por isso, você saber orientar ele de como que ele passa pela raiva, ele passa pela tristeza, ele passa pela frustração. Mas se você não fizer terapia, o que acontece? Quando acontece um impacto na sua vida, você volta a ser criança. Você já viu aquela situação que você fala, meu Deus, eu paralisei. É porque aquela situação te voltou para o trauma e você ficou sem repertório. Porque se você parou na idade do trauma, sei lá, você tinha 3, 4 anos quando aconteceu, você volta a agir assim. Sabe aquelas brigas de marido e mulher que é 2 crianças brigando? É 2 crianças brigando. São 2 pessoas traumatizadas, feridas. E aí, quando o seu filho está passando a idade do seu trauma, vamos supor que o seu trauma foi com 3 anos, maior. Aí ele tá com 3 anos, tá dando as birras dos 3 anos, na fase dos 3 anos. Você não sabe como é que você ensina para ele passar por aquilo. E aí você vai repetir nele o trauma. Depois você fica, não sei o que eu faço, não devia ter batido, não devia ter feito aquilo, porque você não sabe lidar com essa emoção. E aí na hora que acontece, você sai de si. E aí você faz ou fala coisas que depois arrepende. Ou você vai para o excesso de fazer coisas que arrepende, ou você vai para o excesso de ficar poupando seu filho demais de sofrimento. E essas 2 coisas vai traumatizar ele de um jeito muito ruim. Então, a melhor das hipóteses é você cuidar de você, para você ensinar seu filho a passar. Mas mesmo assim, seu filho vai traumatizar, não tem como. É impossível, ele não é uma pessoa, a única pessoa do ser humano da Terra que não vai ter trauma. É impossível. Então, já que é para errar, pense assim, que erre um pouco pelo excesso no sentido de realmente deixar ele passar pelas frustrações, pela dor, porque isso vai criar um pouco mais forte. Porque nós estamos vendo de uma geração que está muito fraca. Nos atendimentos, gente, o que tem de adolescente com problemas emocionais gravíssimos, tá? De assustador. Tá muito, muito triste. E é por causa disso. Porque como a geração antiga foi muito sofrida, quis poupar os filhos, e aí poupou ele desse sofrimento, eles não sabem lidar com a frustração. Estão querendo tudo muito fácil. E aí, quando não é, ficam frustrados, e aí vem aonde não sabe lidar. E é muito mais fácil entrar na depressão, na melancolia. Sem contar, coitado, que quando eles eram novos, estava na fase da pandemia, que já foi um traumático para todo mundo, né? Então, para você que é pai e mãe, cuidado. Não fique poupando seus filhos de passar por esse processo. É importante. Quem dera, né? Se a gente já vivesse num sistema, num mundo que realmente pudesse não passar por isso. Mas isso não está no nosso controle, no nosso poder. Então, o que a gente pode fazer é orientar como é que faz para passar e continuar vivo. Lembra lá do maior desafio de um luto? É eu continuar viva, não morrer junto com aquilo, ou com aquela pessoa. Senão, a pessoa termina o namoro, ela quer morrer. Ela surta. Ela perde o emprego, ela acha que ela vai morrer, justamente porque ela não sabe passar pelo processo e permanecer viva. Então, aproveita enquanto eles estão criança, que está formando o córtex pré-frontal, e deixa, sim, ele passar pela frustração. Daiane, mas eu não aguento, ele chora. É porque você não sabe lidar com a sua raiva. Vira para ele e fala, você está com raiva, meu filho? Está chorando? Beleza, vai lá pro seu quarto, não vai gritar no meu ouvido, não. Vai lá, ensina ele a pôr a raiva para fora, igual eu ensinei para vocês. No primeiro dia você ensina.
Depois você só pede ele para ir. Ele pode ir sentir a raiva. Lembra da emoção? Ela vem, eu sinto, põe tudo para fora, escuto o recado dela, o que que eu preciso aprender para eu resolver minha ferida, aí eu deixo ela embora. Pronto, agora eu tenho mais repertório. Toda vez que eu passo por uma situação dessa e eu realmente faço esse processo, eu evoluo, porque eu pego um documento novo para colocar no meu repertório. Agora, se eu nunca faço isso, a vida vai trazendo a mesma prova, e eu fico lá de recuperação. E aí eu começo a achar que é assim mesmo, que todo mundo vive assim, é sempre assim. Não é, é porque você não aprendeu a fazer diferente. Então, aprenda a fazer para ensinar para o seu filho. Ah, outra coisa que também é muito comum de ter um luto, que eu recebo muito nos atendimentos. Pessoas que chegam falando que teve uma criação muito rígida, porque tudo que a gente viveu na infância fica registrado. Por isso que eu tô falando, se você tem filhos, ajude eles a saber como é que eles passam pela frustração. Mas tem o outro excesso. Tem também aqueles pais extremamente abusivos, alguns foram criados por pais narcisistas. Então, se você é essa pessoa, lembra disso. Você ficou traumatizado? Você está até hoje preocupado com o que sua mãe pensa de você? Você está traumatizado. Então, você precisa liberar. Talvez você vai precisar passar pelo luto, pelo processo do luto de ter perdido aquela mãe que você tanto queria. Estou colocando mãe porque a maioria, né, traz esse relato de mãe, mas pode ser o pai. O luto, enquanto a mãe está viva mesmo, mas não a mãe em verdade, a mãe que eu queria que fosse. Uma mãe mais carinhosa, uma mãe mais atenciosa, talvez você nunca vai ter. As pessoas, elas não estão para poder mudar para nos agradar. Então, talvez você vai passar por esse processo de luto, de aceitar. Beleza, eu aceito. Não é do jeito que eu queria. Porque quando você aceita, uma pessoa deixou uma mensagem no chat. Não vi. Deixa eu só terminar aqui. Eu não vi, daqui a pouco eu vou ver o chat. Eu vou terminar aqui, que aí eu vou abrir para as perguntas, viu, gente? Eu já estou acabando já. Então, quando a gente está por esse processo de luto, de aceitar que não vai ter aquilo que você queria, você passa por essa dor, passa por todas essas partes do luto, e aí você chega na parte de aceitar. Aceitar não é concordar, não é conviver, mas inclusive quando você aceita, você resolve a sua ferida e talvez você tenha até um relacionamento melhor com a pessoa. Porque hoje você não tem mais aquela idade. Se você é um adulto, você não precisa mais estar preso naquela dor de ter sido criada do jeito que foi. Então, muitas filhas de mães narcisistas, por exemplo, precisam fazer o luto da mãe viva, né? Inclusive, nos atendimentos, a gente tem um processo específico que esse tipo de criação traz mais trauma. Então, talvez a gente vá limpar mais profundo. Mas lembra disso, a ideia é sacudir o balde, limpar, para poder continuar com a água só limpa. O objetivo da terapia é isso, né? Então, é isso, gente. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir para as perguntas. Quero saber o que vocês acharam da aula. Deixa eu ver se tem aqui no chat. Alguém colocou aqui, ó. Estou perguntando, passou direto. Deixa eu ver. Minha avó é viva. Eu sei que ela sente muito a minha falta e eu sinto, né, a falta dela. Eu a amo demais. Mas ir ver ela na casa dela me dói demais, pois meu avô não está mais lá. Me sinto péssima com esse sentimento. Me sinto impotente e paralisada. Quando eu vou lá, eu volto para casa, dói tanto, eu não consigo ainda lidar. Fico péssima e extremamente exausta mentalmente. Né? Primeiro, eu quero agradecer pela confiança de ter me contado isso. Tem quanto tempo? Tem que falou para a Thay, né, Thay? Então, seu avô que faleceu, né? Então, quando a gente falou das fases do luto, você se identificou com essas fases? Se quiser colocar no chat, tem alguma fase que você sentiu que você não colocou para fora? Não sabia o que fazer? Ou se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade também. Porque provavelmente, pelo que você está colocando aí, o ciclo ficou aberto. E aí, a ferida fica aberta. Então, toda vez que você vai lá, você dá uma sacudida. E aí vai entrar duas escolhas. Ou você, a tendência... O que acontece? O nosso cérebro, ele tem a tendência de ter três tipos de reações mais animalescas, vamos pôr assim, mais selvagens, sabe? Que é o quê? Pensa lá na natureza. Quando o animal está em perigo, ou ele paralisa,
finge de morto, ou ele foge, ou ele avança. Às vezes ele é pequenininho, mas ele avança no outro, porque é uma defesa. Então, quando a gente está com qualquer ferida aberta, não é só com luto, acontece no casamento, acontece em qualquer situação que encosta na nossa ferida, a gente tem essas três tendências. Ou a gente não sabe como agir, paralisa, ou a gente foge, ou a gente ataca. No casamento é muito costume acontecer de atacar, né? Porque tem uma intimidade, ou tá muito estresse, acaba acontecendo isso pouco com os filhos, também atacam, né? Bate, depois arrepende. Pelo que você tá falando, você tá tendo a defesa de fugir. Tipo, eu nem vou lá para não lembrar. Só que você tem agora duas opções. Ou você continua usando essa estratégia de fugir, ou você realmente para, encara para mexer nessa ferida e fechar ela. Inclusive, tem um exercício que eu uso nos atendimentos, que ele tem eu chamo de liberação de vínculos. É liberar esse vínculo que a gente ainda ficou dentro da gente com a pessoa que a gente não tem mais. É muito usado nisso quando perde alguém e a gente não consegue seguir, ou perde o relacionamento e não consegue seguir. Então a gente vai fazer essa liberação de vínculos, depois de mexer nas feridas emocionais base, né? Para você conseguir permanecer vivo. Porque você não está conseguindo permanecer vivo, você está perdendo a oportunidade de estar com a avó. E aí você está vivendo dois lutos de uma vez, porque sem você perceber, você vai passar pelo luto da avó viva, que não é o que é legal. Se você quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, viu? Pode ficar à vontade. É muito difícil, eu ainda não consigo lidar com isso. Sim. Né? De novo, eu quero agradecer a confiança, tá? Você está se Tem um expondo. dia sequer que eu não pense ou que eu não sinto falta. Eu amo meus pais e amo muito meus pais, mas meus avós foram as pessoas que praticamente me criaram e eu ainda sinto muita falta dele. E ver ela como nós passamos uma fase muito juntas antes de tudo acontecer, isso acabou deixando a gente mais próximo ainda do que a gente sempre foi e dói muito. E ver ela também, e quando ela me vê, ela também fala, porque ela também parece que a gente criou uma dependência uma com a outra. A gente passou praticamente a pandemia juntas. É, então, é muito difícil. Eu ainda sinto muita falta dele. É isso. Ô, Thaís, sinto muito, viu? Obrigada pela confiança de expor, de contar aqui pra gente, né? Lembra disso que a gente falou na aula, né? Se você puder mexer nessas feridas, né? Fazer esses exercícios para te ajudar a lidar com isso. Mas uma coisa que vai te ajudar, lembra disso que a gente falou, a emoção, quando ela vem, ela precisa sentir. Vive, sente mesmo, põe para fora. Se tiver raiva, deixa sair. Se quiser chorar, chore. Se quiser desabafar. Se não tiver alguém para você desabafar, escrever. Tenha um diário, né, de desabafar. Para a gente poder estar mexendo nessa feridinha no sentido de colocar para fora e depois você conseguir regular no sentido de respirar, de voltar para o centro. Mas a ferida da morte, tá? Ela é uma ferida muito grande. Depois, se você quiser, a gente conversa um pouquinho no particular, né, sobre isso. E, e talvez, se você perceber que já tem um tempo e não está conseguindo sozinha, talvez sim você precise de ajuda. A gente vai estar aí para isso, né?
aqui. A gente pode mexer, trabalhar com isso. Você sente que você conseguiu despedir dele? Ah, sim, Sim, mas mas talvez talvez eu eu fico fico confusa confuso com com isso. isso. Pode falar. Antes dele falecer, Falecer, como eu como eu cuidava cuidava dele, dele, eu eu adoeci adoeci mentalmente. mentalmente. E eu E eu precisei de preciso parar de parar de cuidar dos cuidar dos dois. dois. Então, Não sinto sinto muita muita culpa de culpa não de ter não ter conseguido conseguido continuar. continuar. Não Não guardei guardei isso isso, me machucou. machucou. A A gente gente conseguiu conseguiu ter um ter um momento momento antes dele dele adoecer adoecer mais. mais. E E ele, ele, ele tinha ele tinha Alzheimer. Alzheimer. E, E, e quando a e gente quando a se gente se despediu, despediu, foi foi alguns, acho que um acho que mês um mês antes dele antes dele falecer, mais falecer, ou mais ou menos. menos. Mas Mas mesmo mesmo assim, assim, é, é, tanto eu tanto quanto eu, ele, me parece que a parece gente, que a gente, naquele naquele momento, eu momento, ficava ficava lúcido, lúcido, sabe? sabe? E E ele, eu vi que eu ele vi que ele sentia sentia muito a muito minha a minha do mesmo mesmo jeito jeito eu. só que eu me Agora me sinto sinto culpada por culpada eu não por ter eu não ter conseguido conseguido continuar continuar cuidando dele. cuidando dele. Isso Isso foi, foi, não tem não tem muito que eu muito não que eu não fiz. tenho. Ainda Ainda não, não não fechou. sei. Thay, a culpa, ela é uma fase do luto também, sabe? Uma dor muito grande mesmo. Depois, se você quiser, a gente conversa no particular para estar te ajudando nessa fase, né? Essa parte. Porque realmente, igual eu falei aqui, o luto, de todos os lutos, nada se compara à perda de alguém na morte, né? É uma dor muito, muito grande. Então, se a gente vê que não está conseguindo passar sozinho, a gente precisa de ajuda para passar por essas fases, né? Todas elas são dolorosas. E o problema é que as fases do luto, elas não são organizadinhas. Tipo, veio a negação, veio a raiva. Elas são assim, ó. Uma hora vem aqui, uma hora vem ali. Então, quando você tá bem, você tá mal de novo. E é igual eu falei no início, talvez o processo pode demorar um pouco mais do que outras pessoas, não importa. Mas é importante você saber o que é que você faz para você ficar bem. Né? A gente pode conversar depois, posso te ajudar nessa parte, te ajudar a passar por esse processo, né? E E realmente, realmente, eu eu sinto sinto que que eu me eu me perdi perdi nesse nesse intervalo, intervalo, sabe? sabe? Eu Eu não, não, eu não eu sei não dar a sei dar a gargalhada que eu gargalhada que eu dava dava como como antes. antes. Eu não Eu sei não me sei me divertir como divertir como antes. antes. Parece que muita Parece muita coisa, coisa como se como se eu eu não me não me reconhecesse em reconhecesse em muitas muitas coisas, coisas. sabe? Uhum. É o que a Eu gente ainda está. sinto bastante Bastante perda. tempo. É, É, me me sentir sentir sozinha, sozinha, amizades não amizades não conseguiram conseguiram entender. entender. Eu já Eu sou já sou muito de me muito de me isolar, isolar, então então acabou acabou que eu não que eu não consegui consegui botar isso botar para isso para fora. fora. Se isolar é uma tendência, né? Porque, igual eu falei, é um padrão, pelo que você escreveu, né? De não conseguir ir lá. O se isolar é o mesmo padrão, né? O de fuga, o de fugir. É um padrão de sobrevivência, né? Eu sei que é difícil, mas se isolar não é a melhor opção.
Eu sei que a tendência do cérebro é essa, né? Mas se isolar é a pior coisa que você pode estar fazendo. É importante você ter alguém para desabafar, se não tiver, pelo menos na terapia, para a gente poder olhar para isso, para a gente poder mexer com isso. Essas feridas. Não é que. A ideia não é que deixa de ter a dor. Vai ficar a saudade, né? Vai ficar assim, essa dor da saudade. Mas pelo que você comentou, provavelmente talvez até para caminhar para uma depressão. Você falou que se perdeu de você, né? Que é o que a gente falou aqui. O desafio maior do luto é esse. É a gente continuar vivo, não morrer junto com a pessoa, né? E você precisa fazer isso, Thay, por honra a tudo que ele fez para você. Como gratidão, como honra a tudo que ele fez, né? Para você continuar bem, continuar o legado, né? Mas não é questão de sufocar. Precisa sentir, pôr para fora e saber se regular. Saber passar por cima, no sentido de como que eu domino tudo que está vindo. É como se tivesse chegado um monte de gente ali no correio. Veio a culpa, veio a raiva, veio a tristeza, veio a saudade, melancolia, depressão. E aí tá difícil de desanimar para poder organizar tudo. Depois eu vou te chamar no particular para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Obrigada, viu, pela confiança. Obrigada por contar aí com a gente, tá? E um elogio que eu quero fazer para todo mundo, gente, uma coisa que eu gosto muito dos nossos encontros, e eu já vi outras pessoas falando isso, que as pessoas se sentem à vontade para falar as coisas aqui, né? Eu gosto disso aqui, por isso que eu gosto de fazer, mesmo que a aula fique gravada, para depois colocar disponível para outras pessoas verem, mas quem está no grupo, nem todo mundo entrou, né? Nem todo mundo depois vai clicar e assistir. Então, todo mundo que chega aqui sempre deixa esse ambiente gostoso para as pessoas ficar à vontade, para conversar, né? E a Thay, principalmente, obrigada pela confiança de ter contado isso, uma coisa tão delicada, né? Mas depois eu vou te chamar aí, Thay, no particular, para a gente conversar um pouco disso, viu? Tá, aqui acho que teve mais gente que colocou coisas. A Joyce colocou como administrar os gatilhos com relação a cheiros relacionados a pessoas perdidas. É, os nossos sentidos, inclusive, gente, uma coisa que eu vou pedir para todo mundo fazer no final dessa aula, inclusive eu, vai sair da aula depois e nós vamos sacudir o corpo. Isso é uma das coisas já que vai responder um pouco a sua pergunta, vai ajudar um pouco a Thay hoje, eu também, todo mundo, né? Essa empatia que a gente tem também de se colocar no lugar do outro, causa cada um aqui com uma carga de estresse. A Thay por ter lembrado de alguma emoção, a Joyce também, outros por ter se colocado no lugar. Então, quando a gente terminar a aula, todo mundo vai sair daqui e vai dar uma sacudida mesmo. Dá uns pulos, sacode, balança o quadril, mexe os ombros, para dar uma liberada nessa carga de estresse que a gente teve por estar essa sacudida nesse balde. E esse sacudir o corpo põe esse estresse para fora. Porque essa sujeira do balde já estava aqui. Então, a gente está sacudindo para ela subir e a gente aproveitar que ela subiu e deixar ela sair. Então, aqueles que sentiam vontade de chorar, chora. Aqueles que sentiam vontade de gritar, grita. O que tiver de querer para sair, gente, deixa sair. Então, vamos fazer esse combinado, viu? Combinado? Todo mundo de fazer isso para si próprio, para sair daqui melhor, né? Então, voltar aqui na pergunta, né? A pergunta da Joyce. Então, quando os nossos sentidos, Joyce, é onde a gente observa o mundo. Tudo que existe só entra no meu mundo pelos meus sentidos, né? Audição, visão, cheiro. Então, quando você sente um cheiro, é a mesma coisa que a gente acabou fazendo aqui agora. A gente dá uma sacudida no balde e aí vem a emoção para fora. É um gatilho. Eu não sei que gatilho que vem, que emoção que vem, que ferida que vem, né? Se tivéssemos na terapia, eu iria fazer um pente fino para a gente achar qual ferida sua está aberta, como que a gente escaneia ela para poder fazer. Mas, de forma geral, lembra disso. A conexão com o seu corpo é importante. Conecta com o seu corpo.
E quando vem o gatilho, o que que você precisa liberar? Serve também para você, Thay. Quando vem, o que que você precisa deixar ir? Poxa, Daiane, veio o cheiro, me deu uma vontade de chorar. Então chore. Mas você estava em público, não dava? Vai no banheiro. E essa estratégia de sacudir o corpo, ela é um coringa, ela serve para qualquer situação. Faz mesmo, de levantar, de sacudir. Daiane, eu senti saudade da pessoa, eu queria ter falado algumas coisas para ela. Escreve uma carta, como se você fosse entregar para a pessoa. O seu cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginação. E se ainda assim, sozinho, não tiver gente conseguindo fechar, é importante, às vezes, a gente precisa de ajuda. Talvez fazendo as sessões, né, exercícios específicos, para a gente poder limpar essas feridas. Mas é comum ter gatilho, assim, com cheiro, com comida. Eu tenho muito com coentro. A minha avó gostava muito de coentro. Né? Eu lembro que na pandemia, a vizinha fez comida, veio um cheiro, e aí me deu uma vontade de chorar, porque só o cheiro da comida dela lembrou da minha avó, né? Então é muito comum os nossos sentidos, quando vem algo que dá esse gatilho, né? Mas é importante a gente deixar sair, liberar e voltar para o centro. Só que enquanto a gente tiver feridas abertas, a gente não consegue voltar. A gente fica lá. É como se fosse, imagina um mar, imagina uma tempestade em alto mar. Aquela confusão toda, a gente acha que a gente vai morrer afogado, e aí, de repente, quando acalma, você não tem uma bússola, você não sabe como é que você faz para poder tirar o navio do lugar, e você fica lá, a deriva, né? É isso que acontece quando as nossas feridas emocionais estão abertas. Depois que vem o trauma, e aí quando tudo aparenta voltar ao normal, a gente não sabe mais para onde a gente vai, a gente fica desnorteado, né? Que foi o que a Thay também comentou. Aí a importância da terapia para a gente limpar as feridas, é como se você estivesse aprendendo como que você faz com o navio, como que você vira, como é que você lê a bússola, o que que você faz para voltar. Pode vir outra tempestade? Pode. Mas pelo menos você sabe como é que você faz. Como é que faz para não deixar entrar água dentro do barco. Então é importante essas estratégias para a gente, que é o barquinho, não deixar entrar dentro, para não afundar. Né? Por isso que talvez a gente vai precisar mexer nas feridas raízes primeiro, para depois saber como é que lida com os gatilhos. Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Amanda colocou, se puder, fale um pouco para que servem as emoções como raiva, medo, tristeza. Como é que podemos saber se nós estamos conseguindo dominar, administrar esses sentimentos? Ó, inclusive tem isso nas aulas, né? A raiva, ela vem para te dizer, faz alguma coisa. Então, quando você está com raiva de alguém, talvez você não fez o que precisava fazer. O medo, ele é natural também. É normal a gente sentir medo. Por exemplo, numa rua escura, é normal eu passar e sentir medo se tem alguém ali que vai fazer alguma maldade comigo, porque o medo é cuidado. Presta atenção, Daiane, cuidado. Ah, Daiane, mas eu tenho medo de. Não é perigo da minha vida, eu tenho medo de gravar um vídeo e colocar na internet. Então, talvez é uma ferida que está aberta. Porque o medo ele só serve quando realmente a gente está em perigo. Porque a diferença do medo que não é saudável é isso. Às vezes eu tô com medo do julgamento, medo que as pessoas vão pensar de mim, por isso que eu não divulgo meu trabalho na internet. Então, o medo está querendo dizer isso. Tristeza, olhar para dentro. Até a Bíblia fala, né, que o dia da morte é melhor do que numa festa, porque obriga todo mundo a parar, a meditar, a pensar para onde que está indo, o que que eu preciso fazer de diferente. Então, a tristeza, ela obriga você a olhar para dentro. Então, por isso que é importante não fugir dos sentimentos. Deixa ela vir, escuta tudo que ela tem para falar, e aí ela vai embora e você fica com o aprendizado. E como é que a gente vai saber, Daiane, se nós estamos conseguindo dominar ou administrar esses sentimentos? Sabe quando você... Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Vou dar o exemplo da raiva, que é muito comum. Às vezes a gente fala alguma coisa e depois arrepende. Ou, no caso da tristeza, é o que a Thay comentou, né? Fica perdida, se perdeu ali, não sabe mais voltar. Então, quando essas emoções elas vieram, e veio aquele tsunami, e depois, ou ela não passou, ela continua, ou quando ela passou, eu não sei mais quem eu sou, para onde eu vou. Então, é porque eu não estou sabendo administrar. Não
tem dúvida quando a pessoa sabe administrar. Não é porque ela não sente. Ela vai ter o gatilho, ela vai ter, mas vai ser questão, quanto mais conectado com você, mais rápido você consegue voltar para o centro. No início a gente demora, mas depois é rápido, às vezes é questão de segundos. E é treino. Como a gente não aprendeu a fazer isso de criança, a gente precisou aprender depois de adulto. Então leva um tempinho, mas treinando, você consegue. E não é só treinar, é um trabalho por fora e por dentro. Por dentro, limpando as feridas emocionais. Por fora, mudando o comportamento. Não adianta fazer terapia e não mudar o comportamento, porque aí não vai trazer diferença na vida. É um trabalho em conjunto, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Tem uma aula minha, gente, eu estou vendendo ela a R$ 50. Talvez ela ajude algumas pessoas, se tiver interesse. Por quê? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, porque eu convidei as pessoas na época, quando eu fui fazer a gravação dela. Mas nessa aula, eu ensino um método que chama VAR emocional. Aí eu falo sobre o ver a raiz, acolher a emoção e reprogramar o padrão. E eu conduzi as pessoas a fazer um exercício terapêutico. Esse exercício terapêutico, ele é um coringa. E lá na aula tem o passo a passo de como que a pessoa vai fazer. Quando vê a emoção, como é que ela tem que fazer para pôr pra fora. Eu falo o passo a passo disso tudo, sabe? Inclusive, esse exercício, ele pode ser feito também por criança. Então, não tem problema. Foi por isso que eu escolhi esse exercício para gravar, né? Porque aquelas pessoas que às vezes não podem fazer a terapia agora, talvez possa ajudar elas, né? Depois, quem tiver interesse, às vezes vou deixar disponível lá no grupo depois. Mas a questão é essa, Amanda. Como que eu sei que eu tô sabendo administrar? Ela vem, eu sinto, ela vai embora e eu continuo sendo eu e aprendi alguma coisa com aquilo? Então, eu tô sabendo administrar. A Eveline colocou, outro dia, eu fui visitar uma tia e quando eu vi como ela tá idosa e decadente, e o marido dela também, eu comecei a chorar. Eu não consegui parar. Ela ficou até sem entender o porquê de eu chorar, né? Por que será que eu tive esse sentimento? Alguma interpretação inconsciente sua você tem disso. Lembra lá do VAR? Você tem acesso a essa aula, né? Qual foi a primeira vez na vida que você sentiu aquilo que você sentiu quando você estava com seus tios? Pode ser várias coisas, sabe? A resposta não pode vir de fora. Quando é assim, a gente tem que fazer um exercício terapêutico para achar a resposta dentro, porque cada pessoa é única. Não pode ser. Vamos supor que quando você era criança e a sua avó faleceu, quando você era pequenininha, e você perguntou, por que a vovó morreu? E alguém falou, porque ela já estava velha. E aí ficou registrado, tá velha, vai morrer. A gente não sabe o que é que fez trazer esse gatilho, sabe? Então, quando você puder, faça esse exercício lá do VAR para poder encontrar essa raiz do porquê que te deu esse gatilho. Mas isso aí que a Eveline contou, gente, é típico de quando sacode o balde e a ferida vem. Tem uma ferida aberta aí. A gente nunca vai parar de achar feridas na gente, no sentido de continuar limpando. Porque a gente é imperfeito, né? Mas a ideia é fazer igual a casa. Imagina que ninguém nunca te ensinou a limpar a sua casa. E aí você não sabe como que limpa, não sabe como que mantém. E aí você chama uma pessoa especialista nisso. Ela chega lá, tá tudo muito sujo. Aí ela vai limpar cômodo por cômodo junto com você, fazer um faxinão brabo. E depois que eu tiver tudo pronto, ela vai te ensinar como é que você faz a manutenção. Imagina que a terapia é assim. Cada sessão nossa, nós vamos mexer numa ferida base. E depois eu vou te ensinar como é que você faz a manutenção. E pode ser que, vez por outra, você chama aquela pessoa de novo para te ajudar a organizar alguma coisa. Porque se você nunca soube fazer e aprendeu agora, tá difícil de manter ainda. Até eu que sou terapeuta, eu faço pelo menos uma vez por ano a minha terapia. A gente não dá conta de resolver tudo sozinho sempre, né? A gente não é tão auto-independente assim. Então é importante a gente conseguir ter essa visão para conseguir ter essa ajuda para limpar esses gatilhos quando aparecer, né? Agora que eu vi aqui, o áudio meu tá dando retorno para vocês? Tá ruim meu áudio? Tá bom? Tá bom o áudio? Deve que é o aparelho, né, da pessoa que colocou que o áudio tá dando retorno, né? A Miriam colocou, por que alguns vínculos de pessoas próximas são encerrados com a morte de alguém? Porque alguns vínculos de pessoas próximas são encerrados com a morte de alguém? Se você puder depois ser mais específica, mas eu não sei se faz sentido, mas vamos pegar o exemplo da Thay, né? Ela está num processo de luto tão grande, uma dor tão grande, que talvez ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes. E às vezes alguns vínculos
pode ter se perdido. Será que é nesse sentido? Se for, talvez justamente por isso, porque a dor é tão grande que a gente se perdeu ali e se rompe, né? Mas o que que eu olharia? Se isso está te incomodando, Miriam, se é um vínculo que você gostaria de manter, o que que você pode fazer para manter esses vínculos? Porque às vezes a gente tem uma necessidade e fica esperando que outras pessoas mantenham coisas que é nossa necessidade. Então, tudo que eu desejo para mim, é minha responsabilidade criar aquilo para mim. Não sei se te ajudou ou não. Eu acho que o áudio deve que estava dando retorno quando a Thay deve que estava falando, né? Porque aí eu precisava ter desligado o meu, né? Acho que mais gente colocou aqui, mas foi um tempo atrás. Acho que agora voltou ao normal, né? Então tá bom. A Miriam colocou mais aqui embaixo, ó. Normalmente, eu tenho prazer em ir aos mesmos lugares que viajamos juntos. Isso é normal? Sim. Você hoje tem saudade, então você gosta de ir, lembrar, isso é normal. Talvez se você nunca mais quisesse ver nada da pessoa, ou quando visse chorasse muito, talvez teria sido uma ferida para mexer. Né? Isso é bom, não é ruim, não. É a saudade, né? Gente, tem uma coisa muito linda que vai ajudar todos vocês, né? Também, né, tá aí, que você contou aí pra gente. A pessoa que morreu, ela tá viva dentro de você. Então, permaneça com ela viva dentro de você. As coisas que ela deixou um legado. Faça questão de manter esse legado, de honrar tudo. A pessoa morreu, mas ela não morreu dentro de você. Isso é a coisa mais bonita que eu já ouvi sobre isso, sabe? E é verdade. E aí a gente vê a prova, né? Ir nos mesmos lugares que viajavam junto. É uma forma de manter essa pessoa viva aí dentro. Essa aula serve para quem tem crise de ansiedade? O VAR serve. Ó, eu não vou mentir para você, nada substitui a terapia, tá? Ela perguntando se essa aula que tá R$ 50, né? Se ela serve para quem tem crise de ansiedade. Eu não vou mentir para você, nada substitui a terapia, nada. Porém, o exercício que eu gravei nessa aula é um dos exercícios mais fortes que eu tenho, que dá para você fazer sozinho. Porque os outros exercícios que precisa que eu te conduza, que cada pessoa é única. Imagina que você sente um gatilho e começa a passar mal, eu tenho que estar ali com você. Então, o exercício que você vai conseguir fazer sozinho, acompanhando a gravação, o mais forte que eu tenho, eu coloquei como gravação. Eu lembro que quando eu fiz essa aula, ela era para a turma, né, do SOS Autoestima, inclusive para quem comprar o SOS Autoestima, tá lá a gravação, ou para quem entrar na mentoria do SOS Emocional, que vai ganhar o SOS Autoestima, tá lá. Quando eu tava montando, eu falei, gente, não pode ficar só com as meninas, né? Mais gente precisa saber disso. Eu fiquei tão empolgada, que foi de última hora, eu falei, gente, quem quiser entrar, entra. E aí fizemos uma aula igual essa daqui de hoje, né? E aí depois, quando eu vi que ajudou muita gente, eu deixei ela gravada por causa disso, porque ela tem um início, um meio, um fim, e a aula demorou muito. Eu lembro que na época até a Aninha colocou essa aula, tá pesada, porque a gente tava mexendo em feridas, pondo para fora, né? O objetivo dessa aula é realmente fazer isso. É ser uma coisa mais acessível, que dá para ajudar quem ainda não pode fazer terapia, porque o objetivo dela é ter um exercício terapêutico para que a pessoa possa fazer sozinha. Mas crise de ansiedade provavelmente são feridas emocionais bem fortes, abertas, e que a gente precisaria mexer na terapia, viu? Mas mesmo assim, todo cliente meu, todo mundo que faz terapia comigo, eu vou ensinar o VAR emocional e vou ensinar o exercício da aula dessa aula de R$ 50, a aula da autoliberação. A aula chama a chave da autoliberação, porque é você mesmo, né? A autoliberação. Todo mundo que faz terapia comigo, eu vou ensinar esse exercício depois, como manutenção. Então, assim, ele é muito bom, tanto para quem já fez terapia, como quem nunca fez, como quem pretende fazer. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com as alunas, muitas alunas minhas também já fizeram terapia comigo, eu fiz questão de ir em cada uma pessoal, falei, olha, fulana, eu quero que você seja sincera, você que já fez terapia, você que é aluna, o que você achou da aula? Ela foi útil? Todas falaram que foi. Então, assim, por isso que eu fico tranquila, eu falo, não, realmente ela vai ajudar. Porque senão a pessoa podia falar assim, foi, mas eu já sabia. Eu já sabia e não ajudou muito, né? Então, é uma coisa que pode ajudar, sim. O SOS emocional, você já começou? Qual que é o valor? Então, o SOS emocional, ele vai começar ainda, porque a gente encerrou, né, a questão do SOS autoestima, mas as meninas da autoestima não se apavorem, que a gente vai ter uma aula bônus ainda finalizando, que eu ainda não falei com elas, mas lá no início, quando a gente comprou, né, as meninas compraram, tem lá os encontros, a quantidade de encontros, são 12 aulas ao vivo com exercícios, né? As aulas têm a duração de 2 horas praticamente, quase todas elas. Tem aula sobre
organização alimentar, organização do ambiente, sobre com uma terapeuta, com uma personal organizer, e uma com uma terapeuta ortomolecular que fala sobre vitaminas, minerais, né? Biorressonância. E aí a gravação essa autoestima, quem quiser comprar sozinho, ele não é uma mentoria, ele é um curso. Então você vai assistir às aulas. Tem os exercícios, tudo conduzido. A mentoria, você vai ter acesso ao SOS Autoestima, tem um mini SOS emocional lá dentro, que eu ensino passo a passo para você se cuidar do dia a dia. Que é pisar na terra, atividade física, tomar alimentação, né? Tomar o sol. Como que você vai fazer isso na sua rotina? Como que você vai implementar cada coisa dessa, né? E as próximas aulas ao vivo, né? Quem quiser continuar, as meninas da mentoria do SOS Autoestima quiser continuar, para vocês depois eu converso com vocês lá no grupo, porque o link de compra para vocês é diferente, né? Que vocês já são minhas alunas, então o valor vai ser diferente. E para quem quiser entrar agora, é uma boa, porque você tem como assistir as aulas do SOS Autoestima gravado e fazer a mentoria comigo. Como que funciona a mentoria? Hoje, por exemplo, era uma aula do SOS Autoestima, né? Que eu convidei vocês para a gente fazer essa do luto. Mas a gente vai fazer toda segunda-feira, 7 horas da noite, de 15 em 15 dias, são aulas ao vivo. Aí, como a autoestima é a base, ela já está pronta, agora a gente vai começar a entrar em assuntos mais profundos de relacionamento, prosperidade e de saúde. Por isso que eu dei o nome de SOS emocional, que é um dos... Eu vou cuidar de todos os pilares, né? O preço agora do SOS autoestima, ele está 597. E do SOS emocional, agora, para quem entrar nessa turma, é 849. E aí, mais para frente, provavelmente ela vai ficar 997, né? A gravação dela depois. E quem entrar na mentoria tem a oportunidade de assistir ao vivo, porque tem um acompanhamento de perto, tem um grupo do WhatsApp que as alunas entram, tem aulas que a gente faz de formulário, onde eu coloco o formulário lá, você conta seu problema, a gente responde de forma anônima. Mas a maioria se sente tão à vontade que faz igual a gente faz aqui hoje, às vezes coloca no chat, abre a câmera e fala, né? Conta ali a questão, a dificuldade, para a gente fazer meio que uma terapia em grupo, no sentido de responder e ajudar todos ao mesmo tempo, e tem exercícios terapêuticos dentro do curso. Bom, então, no chat aqui não tem mais dúvida. Alguém aí tem mais alguma dúvida? Quer abrir o microfone? Quer fazer alguma pergunta? E não... Quem quiser fazer... Tranquilo? Ninguém tem mais dúvida, não? Ótimo. Ótimo, né? Gostaram? Muito bom, gente. Foi útil para vocês, né? Então, não se esqueçam, né? O povo gostou, que bom, gente. Então, eu quero agradecer a confiança de todo mundo. Quem teve coragem de se expor, muito obrigada, né? A Amanda falou, aula maravilhosa. Obrigada, Amanda. Eu fico muito feliz com esses feedbacks, sabe? Isso me deixa muito feliz mesmo. E não se esqueçam do nosso combinado, gente. A gente vai encerrar essa aula, como foi um tema mais denso, mais delicado, né? Vocês vão encerrar a aula. Inclusive, quem quiser, pode fechar a câmera, se não quiser fazer na frente de todo mundo, sacode, levanta aí agora, vamos fazer juntos agora, levanta, sacode, dá uns pulinhos, dá uns giros, rebola, para poder a gente liberar essa carga de estresse que ficou, né? Ou porque cutucou alguma ferida, ou porque a gente sentiu empatia. Pula mesmo, pula, sacode, até ficar exausto. Quem sentiu raiva, dá uns socos no travesseiro, coloca para fora, né? A Grace colocou gratidão por tanta riqueza de entendimento para todos nós, Daiane. Eu que agradeço, gente, a confiança, agradeço por você estar aqui, né? Muito obrigada mesmo. A aula é muito top quando vocês estão comigo, né? Então, fazem isso, gente. Sacode, pula. Agora, respira. Vamos respirar juntos. Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta como um alívio. Faz mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Segura um pouquinho o pulmão cheio. Agora solta devagarzinho pela boca. Devagar. Até esvaziar completamente. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Até encher bem o pulmão. Segura um pouco o pulmão cheio.
Solta. A gente vai fazer mais uma vez, só que agora, quando puxar o ar pelo nariz, vocês vão prender a mão, bem forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Começa. Puxa. Prende a mão bem forte, bem forte. Prende esse ar. Quando não aguentar mais segurar, solta, abre a mão, relaxa o corpo e dá mais uma sacudida. Mexe os ombros, mexe o pescoço. E aí eu quero que vocês falem assim, ó. Cancela, cancela, cancela. Cancela qualquer coisa ruim, cancela qualquer dor que não é minha. Fala isso para sua mente. Eu tiro de mim qualquer dor que não é minha, porque todo mundo tem empatia, foi um assunto bem delicado. Então dá essa sacudida e fala: o que não é meu, eu não vou carregar para eu ficar bem e conseguir ajudar no que for necessário. E aquilo que é meu, eu vou resolver, porque agora eu aprendi como é que eu resolvo. Então, a nossa voz, gente, é a voz de comando para a nossa mente. Então, esses exercícios são simples, mas são tão poderosos. Então, não esqueçam disso. Liberou a carga de estresse, volta para o centro, voz de comando, para poder continuar navegando aí. Agora tem uma bússola, tem né, estratégias para poder não afundar nesse tsunami aí que apareceu na nossa vida, né? Então, gente, eu quero de novo agradecer todo mundo que estava aqui, viu? Muito obrigada pela confiança, obrigada às meninas que participaram, né? E deixar esse convite para vocês. Continuem lá no grupo, que a ideia é voltar com essas aulas gratuitas, mas para quem tem interesse de participar da mentoria, eu vou colocar também lá no grupo, pode me chamar no particular se tiver alguma dúvida. Daiane, eu tenho dúvida ainda, não tem problema não, me chama no particular, faz uma avaliação gratuita sem compromisso. Pode ficar tranquila que eu não forço vender nada para ninguém, você não vai comprar nada forçado, é só se for o seu momento mesmo. Porque o intuito realmente do que eu trabalho é ajudar quem está preparado, quem decidiu fazer, né? Tanto comprar o autoestima gravado, ou a mentoria agora para continuar tendo o meu acompanhamento. E as alunas do SOS Autoestima, não preocupem em clicar lá no link do grupo das aulas gratuitas, tá? Porque o link de vocês, caso vocês queiram continuar na mentoria, é outro, com outro valor. Vou combinar depois com vocês, tá bom, meninas? E esse é um benefício de quem entra para a mentoria, né? As meninas já estão aí junto com a gente, tem o grupo, a gente compartilha, elas colocam foto da atividade física, da rotina delas, as coisas que estamos fazendo, né? E a ideia é sempre essa, sempre as primeiras turmas vão ter um carinho diferente, alguns benefícios diferentes, né? Por exemplo, quem entrar agora para a mentoria do SOS Emocional vai ter esse desconto, né? Porque depois o preço vai subir. E fica aí, sem contar também que ter o acompanhamento ao vivo é bem melhor, porque você vai poder tirar suas dúvidas, igual a gente fez aqui, né? Do que depois assistir gravado, tá bom, gente? Agora, quem também tem interesse na terapia, pode me chamar no particular, pode fazer sua sessão, né, a sua avaliação gratuita, sem compromisso, para você entender um pouco como que funcionam as suas feridas. Eu vou te dar um feedback das suas feridas que estão abertas. Para quem não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, muito obrigada pela confiança, seja bem-vindo. Me segue lá no Instagram, terapeuta Daiane Durães. E eu tenho um canal no YouTube também, né? Vou colocar lá, provavelmente, essa aula lá no canal, para vocês poderem estar assistindo depois. Vou colocar o link lá no grupo, tá? Para quem tiver dúvida, que quiser encaminhar para alguém que precisa. E mais uma vez, gente, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone, dar tchau para todo mundo, ou se quiser alguma dúvida, antes da gente encerrar, tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ótimo, gente. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Bom descanso. E a gente se encontra aí por aí. Até mais. Tchau.